agora sobre placa de rede. Placa de rede. Professor, o que é uma placa de rede? É um equipamento, um hardware mínimo para que o usuário possa se conectar numa rede. Uma placa de rede pode aparecer na prova ainda com o nome de adaptador de rede, interface de rede. Beleza, placa de rede, adaptador de rede, tudo a mesma coisa, interface de rede. Vou repetir a informação. Placa de rede corresponde então a um hardware mínimo para permitir que aquele computador se conecte numa rede. Quando a gente começa a falar do assunto sobre as placas de rede, a gente pode conceituar isso dizendo: permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. Podem ser de diversos padrões, como por exemplo, existem as placas de rede do padrão Ethernet, existem as placas de rede do padrão Wi-Fi, entre outras. A ideia da placa de rede, ela é ter um determinado padrão para ser utilizada naquele padrão de rede. Então eu compro uma placa de rede compatível com o padrão de conexão de rede que eu desejo realizar. Mas a ideia do conceito é sempre essa. É o elemento básico que permite a entrada e ou a saída dos dados do teu computador em relação à rede. Não importa se ela é com fio ou sem fio, porque adaptadores de rede nós temos placas, adaptadores e interfaces de rede com fio e temos placa, adaptadores e interfaces de rede para uso em rede sem fio, como por exemplo os adaptadores ou as interfaces de rede do padrão Wi-Fi, que é um padrão para conexão sem fio, um padrão para conexão wireless. Então temos placas de rede para conexão com fio e placas de rede para conexão sem fio, certo? Deixa eu mostrar um exemplo prático então. Olha só, que tu está observando na tela um exemplo de uma placa de rede do padrão Ethernet. E aqui está um indicativo interessante. Ele está dizendo que essa placa de rede é de 10/100 Mbps. 10/100 Mbps. E aqui dizendo Network Adapter, que é um adaptador de rede. Lembra, eu disse o termo pode aparecer placa de rede, essa aqui, ó, placa de rede, pode aparecer adaptador de rede ou ainda interface de rede. Mas a minha pergunta, o que significa na caixa dessa placa de rede que eu acabei de comprar? O que significa 10/100 Mbps? Significa que essa placa vai de 10 até 100 megabits por segundo, porque quando B está minúsculo, é bit. Quando B é maiúsculo é byte, mas quando B está minúsculo e ali está minúsculo é bit. Então, o padrão para medir a velocidade das placas de rede é em megabits por segundo. Essa é uma que vai de 10 até 100 megabits por segundo. Ela é uma placa de um padrão conhecido como Ethernet e mais especificamente Fast Ethernet, porque o padrão Fast Ethernet é aquele que chega até 100 megabits por segundo como essa placa. A placa poderia ser 10/1000. Bem, se ela fosse 10/1000 seria até 1000 megabits por segundo, que é basicamente a mesma coisa do que 1 gigabit por segundo. Então uma placa 10/1000 é a gigabit Ethernet, porque ela chega até 1 gigabit por segundo, quer dizer, até 1000 megabits por segundo. Então as placas de rede, elas possuem diferentes padrões. Esse é só um deles. Mas observa, as placas de rede possuem indicativos da velocidade que ela consegue alcançar. Essa alcançava de 10 até 100 megabits por segundo, como demonstrado aí no padrão dessa própria caixa, certo? Isso sobre a placa de rede. Vamos para um outro equipamento de rede. É importante estudar esses equipamentos. Você já deve ter ouvido falar sobre um equipamento chamado modem. O modem é um equipamento bem famoso aí nas provas de concurso, já caiu em muitas provas de concurso. Professor, o que significa a sigla modem? Antes que a gente possa entender ele como um todo. Bem, o termo modem vem de modulador, observa, modulador, demodulador. Até para pegar direitinho aqui, ó, vamos só fazer. Modem, então, MO, vem de modulador. E DEM vem de demodulador. Então, se modem é conhecido como modulador ou um demodulador de sinal, isso quer dizer que ele é um conversor de sinal. Repetindo, o modem nada mais é do que um conversor de sinal,
que pode converter, por exemplo, um sinal analógico em digital e um sinal digital em analógico. Mas por que, professor, que eu faria isso? Usar o modem para fazer uma conversão de sinal. Vamos olhar na prática aqui. Acompanha. Esse que tu está enxergando na tela é um exemplo de um tipo específico de modem. Especificamente aqui eu estou te mostrando um modem ADSL. ADSL é um padrão de conexão que usa rede telefônica com conexão dedicada. Beleza. Este tal modem ADSL, que é usado para rede telefônica com conexões dedicadas, vai funcionar basicamente assim. Vamos fazer um desenho aqui para experimentar. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho o teu provedor de acesso. Aqui é o servidor do teu provedor de acesso. Então, para acessar a internet, por exemplo, tu precisa de um provedor. E aí, quando tu vai se conectar na internet, aqui vamos botar, ó, o teu computador do usuário. Então, aqui o computador do usuário. Beleza. Aqui é o teu computador, certo? E aqui nós temos o servidor do provedor. Aqui é o teu computador cliente e aqui é o servidor do provedor. Nós já sabemos o que significa servidor e provedor. Bem, como é que eu posso fazer para acessar a internet? Porque eu quero acessar a internet com o meu computador de usuário, com o meu computador cliente. Mas eu quero acessar a internet através da rede telefônica de uma determinada companhia de telecomunicação que me ofereceu um serviço de acesso à internet chamado ADSL. Então, aquela companhia de telecomunicação me ofertou um serviço de acesso à internet chamado ADSL. E eu preciso, para acessar a internet, conectar o meu computador cliente com aquele servidor do provedor. Bem, como os dados vão ter que trafegar na rede telefônica num padrão, quando eles chegarem lá no modem da minha casa, esses dados serão convertidos num sinal digital que o meu computador entende. Observa, olha a ideia. O modem é um modulador demodulador, portanto ele é um conversor de sinal. Ele está convertendo o sinal que vem lá da rede telefônica num padrão para um padrão digital que o meu computador pode entender. Ou quando eu envio dados para a internet, o modem faz o contrário. Ele pega esse sinal digital que o meu computador entende e converte num sinal analógico que pode trafegar naquela rede telefônica da minha conexão ADSL. Percebe que se ele está convertendo o sinal da rede telefônica no sinal que o meu computador entende para receber os dados da internet, ou está convertendo o sinal que o meu computador entende no sinal que pode trafegar na rede telefônica para quando eu envio dados, então ele é um conversor de sinal, porque ele converte aquele sinal analógico da rede telefônica no sinal digital que o meu computador entende e o sinal digital naquele sinal analógico que percorre a rede telefônica. Por isso é fundamental, quando o usuário realiza conexões com a internet, o uso desse equipamento chamado modem, porque ele que vai modular ou demodular o sinal que vem lá da internet para o teu computador ou que vai do teu computador para a internet. Então, modem nada mais é do que um conversor de sinal. Muito cobrado em prova de concurso como um equipamento responsável pela conexão do computador do usuário com a própria internet. O modem acaba sendo esse equipamento responsável por conectar o computador do usuário com a própria internet, porque é ele que vai fazer a conversão do sinal que sai do teu computador naquele sinal que pode trafegar naquele tipo de conexão, como por exemplo essa conexão telefônica, né? Bem, então agora que a gente aprendeu o que é um modem, como eu disse, é um modulador, demodulador, vamos ler a parte teórica sobre ele. Acompanha comigo então a leitura aí na tela do teu computador. Modem converte os dados digitais em sinais analógicos e vice-versa. Também permite que o computador transmita e receba dados de outros computadores, por exemplo, por meio de linha telefônica. Utilizado para conectar o computador do usuário com o servidor do provedor de acesso à internet. Exemplos: o modem dial-up, que é o modem de conexão de escada, o modem ADSL, que é este modem aqui, que é o modem de conexão dedicada, esse que está aparecendo aqui, então, é um modem ADSL.
Temos também modem 3G, terceira geração de telefonia móvel, modem 4G, quarta geração de telefonia móvel. Então, claro que, dependendo do tipo de conexão, tu tem que observar se aquele teu modem está adequado. Não é o mesmo modem que vai funcionar para todo tipo de conexão. Ah, professor, eu tenho aquela conexão antiga, conexão de escada. A conexão de escada antiga é a conexão que precisa de um modem dial-up. Porque aquela conexão de escada que ocupa o sinal de voz, que tu, além de ocupar o sinal de voz, é claro, do telefone, ela é mais lenta, instável. Aquela conexão de escada é chamada de dial-up. E ela precisa de um modem dial-up. Já a conexão dedicada à DSL, essa vai exigir um outro modem, diferente do modem dial-up, que é o modem ADSL. Para conexão 3G, terceira geração de telefonia móvel, eu vou precisar um modem 3G. Para conexão 4G, eu vou precisar um modem 4G e assim sucessivamente, né? Então os modems também respeitam cada padrão. Eu tenho que adquirir um modem de acordo com o padrão de conexão que eu vou realizar aí na internet.